A Escritura responde. Muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal LS Podcast. Olha só, esse vídeo aqui, sensacional. Mas eu queria que você ficasse comigo até o final desse vídeo, depois fizesse seu comentário também, depois do seu raciocínio sobre esse vídeo. Você já levou uma profetada? O que é uma profetada, né? Profetada é quando você recebe uma profecia, pseudo-profecia, de pseudos-profeta, e aí você fica realmente pensando se aquilo vai acontecer, vai realmente cumprir na sua vida. E aí que tá. A pergunta nossa desse vídeo é: você sabe distinguir? Você sabe descobrir como um profeta é verdadeiro ou falso? Existem duas maneiras. E eu vou estar falando sobre isso até o decorrer desse vídeo aqui, até o final desse vídeo. Mas presta atenção, se você for novo por aqui, se você gostar de conteúdo como esse, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe, será uma honra recebê-lo aqui nesse nosso humilde canal. E agora, se você, claro, você que acredita nos dons espirituais, se você é sensacionista, se você acredita que os dons cessaram, acabaram, lá em Atos dos Apóstolos, infelizmente, esse vídeo não vai poder te ajudar. Mas se você é uma pessoa que crê e acredita, como escreveu Paulo, né, não extinguais o Espírito, porque o Espírito que trabalha sobre nós, os dons espiritual, e os dons existem até hoje. Agora, cabe nós filtrar o que é verdade e o que é mentira, o que é fato e o que é engano. Veja aí, vamos analisar junto. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para profeta significa nabi. Nabi. Era o enviado de Deus, era aquele que levava a mensagem divina até o povo de Deus. Ele era o instrumento usado por Deus. E o profeta era tão importante que havia temor do povo de Deus quando chegava o profeta. Foi assim quando Samuel chegou até a casa de Jessé, em busca de Davi, ou seja, Deus ia ali separar para ele um rei. E o povo perguntava, né? Olha, a tua vinda aqui é de paz ou não é de paz? Então, havia um grande temor, porque o profeta, naquela época, ele era temido, ele era respeitado, porque a sua palavra não caía por terra. Então, a primeira dica é que o verdadeiro profeta, né? No caso do Antigo Testamento, o Novo Testamento, a gente tem o dom da profecia, o dom de profetizar, que é um dom que Deus concede a quem Ele quer, mas nós, como servos de Deus, devemos filtrar se esse dom está enquadrado dentro do que a Bíblia está dizendo para nós, dentro do que a palavra de Deus está trazendo para nós, se é verdade ou não. Então, o profeta, ele era temido e respeitado. Por quê? Agora vamos ver isso. Por que ele era tão respeitado assim, o profeta? Porque a palavra dele não podia cair por terra. E a palavra dele tinha que permanecer. Olha aí, em Deuteronômio 18, no versículo 22, olha só o que a Bíblia diz para nós sobre o profeta, esse ministério profeta. 18, 22. Porém, sabe que quando este profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, e nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele, não tenha medo dele. É um mentiroso, filho de Belial, de Satanás. E no caso aqui, o profeta, além, ele recebia também o seu castigo. Ele poderia ser até apedrejado, poderia pagar com a sua vida por ter profetizado mentira em nome de Deus. Olha aí o perigo do profeta que era falso aqui no Antigo Testamento. Agora você fala para mim, mas então, e no Novo Testamento não tem profeta? Tem. No Novo Testamento tem profeta sim. E a Bíblia cita que tinha profeta. É claro que hoje a profecia tem se tornado banal. Veja bem, muitos aqui mesmo, aqui no YouTube. Quantos falsos profetas teve aqui? Aliás, tem nos dias atuais, na época da pandemia, prometendo que não é verdade, falando aquilo que não era verdade, e as palavras deles caíam por terra, enganando, arrastando multidão, porque prometia algo para a pessoa para agradar o coração dela. Então é isso aí, a primeira dica para você saber que o profeta é de Deus ou não, é se a palavra dele permanece em pé. Porque se ele der prazo, dia, hora, e não acontecer, ele é um mentiroso,
filho de Belial. Veja aí, essa é a primeira dica. E agora também em Atos dos Apóstolos, nós temos também, em Atos dos Apóstolos, a confirmação, a constatação de que profeta existiu no Novo Testamento, não só no Antigo. No Antigo teve muitos profetas, muitos. Teve Samuel, teve o profeta Natã, que profetizou para Davi, na cara dele, e desmascarou ele do pecado que ele estava. Então, esse também é um profeta, entre outros profetas, muitos profetas tiveram no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, teve profeta? Teve. Como podemos provar isso? Atos capítulo 11, versículo 27. Tem mais passagem bíblica. Em Atos 11, versículo 27, diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas, desceram de Jerusalém para Antioquia. Alguns profetas, não foram um, não, foi alguns. Então, mais de um. Então, veja, a profecia sempre foi algo que Deus usa, né? Usou e usa os seus servos para trazer a sua mensagem para o seu povo. É claro e é lógico que o inimigo se aproveita disso e usa muito enganadores, tanto aqui no YouTube quanto em vários lugares por aí. E agora, a segunda dica para você descobrir se o profeta é verdadeiro ou não. Qual que é a segunda dica? Importante. A primeira é que a palavra deles não pode cair por terra. Ela tem que falar como Deus assim falou, através da boca dele, se foi Deus mesmo. A segunda é, ele não pode contradizer a própria palavra, a Bíblia. Se ele contradiz a palavra, a Bíblia, significa que esse profeta, ele não está profetizando em nome de Deus. Como ele vai profetizar algo que entra em contradição com a palavra de Deus? Não existe isso. Então, a primeira dica é que a palavra dele não pode cair por terra, porque a palavra não é dele, é de Deus. E a segunda é, ela não pode contradizer ela mesma. Então, Deus não contradiz o próprio Deus. Então, essas duas traz para nós aí essa fechando, né? Esse círculo para nós entender que realmente o verdadeiro profeta de Deus, ele traz a mensagem de Deus, ele é temido e a palavra dele não pode cair porque não é ele, é Deus que falou. E aí, escreve aí nos comentários você já levou alguma profetada na vida ou não? Eu levei várias. De a pessoa falar algo e não acontecer. Teve um caso, eu era novo convertido ainda, eu estava começando na fé, estava aquela mais de 15 dias orando e jejuando, e uma pseudo-profetisa chegou até mim e disse, olha, colocou a mão assim no meu ombro e disse, olha, eu tenho visto trevas. Eu deixei ela falar um pouquinho, depois falei para ela, pode parar. Ela levou aquele choque, aquele susto, e falou, olha, primeiro, a senhora está vendo trevas só se for na sua vida. Segundo, é os dias que eu venho mais enjoado e orado. Você pode ter vindo trevas, mas não na minha vida. Pode vir trevas na sua própria vida. E aí ela caiu assim, ficou tão sem graça, nunca mais veio profetizar, trazer mensagens mentirosas. Então, a pessoa que vai receber, ela tem que pedir a Deus discernimento se aquilo realmente é para ela, se é verídico, verdadeiro. E se não tem, é só você constatar com a Bíblia, é só você trazer para a palavra e você vai saber se aquela mensagem está enquadrado dentro da palavra de Deus ou se ela está falando para te agradar, né? Até porque tem profeta que é profeta do Pix, só profetiza se receber uma quantia. Tem profeta que vai profetizar para você só se você dá uma quantia grande para ele, aí ele profetiza o que você quiser ouvir. E tem profeta que é aquele profeta agente espião. Ele vai vasculhar a sua rede social e aí realmente vai trazer alguma coisa baseada naquilo. Mas isso não é profecia. Isso não é mensagem de Deus. Isso é charlatanismo, isso é engano, isso é dúbio. É para levar a pessoa para o erro. Mas o verdadeiro, que tem o dom da profecia, o dom da palavra, como diz Paulo, todos podereis profetizar uns após o outro, mas com ordem e decência. E no caso ele fala para a igreja, o povo reunido. Mas esses tais profetas, que falam por aí, falam em nome de Deus. Ah, o senhor está dizendo. A maioria, meu querido irmão. Maioria, pode ser que 70%, a grande maioria, realmente estão profetizando de si próprio, para agradar alguém ou para querer se mostrar. Porque o mensageiro de Deus verdadeiro, na maioria das vezes a mensagem dele não te agrada, a mensagem dele às vezes é dura e a mensagem dele é verdadeira e verídica. Se falar porque está acontecendo, se diz porque realmente é. E quando Deus fala, através do seu verdadeiro profeta, acontece. Então, o dom não foi extinto. O que há uma grande confusão por causa de mentirosos enganadores que se permeiam no meio do povo cristão para enganar e levar pessoas ao erro e ao engano. Então, fica aí essa dica para você, ver se a palavra dele não caiu por terra e ver se a palavra dele
dele ou dela, né, que está dizendo em nome de Deus, está dentro da Bíblia Sagrada. Se não tiver, meu irmão, desconsidere, é um falso profeta. E não se preocupe, não, porque Deus jamais vai contradizer a sua própria palavra. Deus te abençoe, essa é a palavra de hoje, e deixe seu comentário aqui, se você já passou por isso. Você que acredita, você que não acredita, meu irmão, aí fica difícil, né? Não tem o que falar. Se você não acredita, é o direito seu, mas eu acredito que nos dias atuais ainda Deus usa pessoas ainda para falar. É por ele, claro, que a maior profecia, acredite, que nunca vai falhar, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Essa palavra aqui, ó, essa aqui que não vai falhar, ó. Jamais vai falhar com você. A Bíblia, a palavra inerrante, palavra de Deus, não vai falhar nunca na vida daquele que crê. Oremos agradecendo a Deus por essa palavra de hoje. Grande Deus, poderoso Pai, Senhor, eu te agradeço por essa palavra maravilhosa e poderosa. Abençoa cada inscrito desse canal, aqueles que irão se inscrever, e aqueles, Pai querido, que tiveram, Pai querido, o contratempo, o desgosto de encontrar o falso profeta. Guarda ele ou ela, Pai. Muitas vezes até caiu espiritualmente acreditando nesse profeta de Baal. Mas o Senhor é bom. Levante essa vida, Pai. Limpa essa mente, esse coração e dá vitória a esse irmão, essa irmã, essa pessoa, fortalecendo a fé dele ou a fé deles, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Lázaro Santos. É uma grande honra tê-los aqui nesse nosso humilde canal. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde hoje e para sempre. Amém. Até o próximo vídeo.